Agora que a gente terminou a parte de simplificação de circuitos, vamos ver famílias lógicas e os CIs, que é uma parte importante aí. Primeiro, o que são circuitos integrados? Ou CI, que é a mesma coisa. Circuitos integrados são aqueles circuitos eletrônicos funcionais. Eles são construídos aí por um conjunto de transistores, diodos, resistores, capacitores. Eles são todos fabricados no mesmo processo, e eles são construídos em uma placa semicondutora de silício, e elas são todos agrupados, e tudo agrupado, que a gente denomina isso tudo por chip, ou circuito integrado. Aqui embaixo tem um desenho que fica mais claro. Talvez vocês já tenham visto isso em alguma placa de circuito impresso. Isso daqui tudo é um CI, ou seja, é um circuito que eu tenho vários dispositivos lá dentro, só que ele é tudo integrado. Se a gente pegar aqui, é uma pastilha, né, um chip, ele é bem pequeno, a maior parte do tamanho dele externo deve ser a caixa. Ou seja, essa caixinha preta aqui que ocupa boa parte do tamanho. Agora a pastilha dela, que está lá dentro, é bem pequena, e as ligações dela, que essas perninhas, também gastam bastante espaço. Mas a parte funcional dela, o chip mesmo, ele é bem fininho lá dentro. Não ocupa quase nada. Essa tecnologia de produção ela avança rapidamente. Em anos aí a gente tem uma evolução muito rápida. A gente tem várias escalas aí de integração, portas, componentes por chip. A gente olhar aí, a gente tem algumas denominações, né? SSI, que seria Small Scale Integration. Eu tenho uma densidade aí de 12, menos do que 12 portas por chip. Depois tem o MSI, que seria Medium Scale Integration. Eu tenho de 13 a 99 portas por chip. Depois eu tenho o LSI, que é o Large Scale, que seria de 100 a 999. Tem o VLSI, que seria Very Large Scale, que seria de 1000 até 99.999 portas por chip, ou seja, um chipzinho daquele tem até 99.999, ou Ultra Large Scale Integration, que seriam aí mais de 100 mil portas por chip. Qual que é a vantagem da gente usar os CIs? Primeiro, eles apresentam aí circuitos com menos encapsulamento, ou seja, em vez de eu usar portas lógicas que ocupam muito espaço, eu tenho um chip que agrupa várias portas lógicas, ou seja, eu vou reduzir meu circuito, consequentemente eu reduzo o meu equipamento. Então eu reduzo o tamanho em relação a componentes discretos. Se a gente olhar uma TV anteriormente, construída anteriormente, ela era maior porque eu tinha circuito, vários CIs desse. O que vai acontecer? Vão se juntando, eu vou conseguir um chip menor com a mesma quantidade de coisas que teriam um circuito com vários CIs desse. Eu vou reduzir o custo, porque eu vou ter que construir um chip só e eu vou produzir ele em massa. Vou ter sistemas mais confiáveis, porque eu não vou ter conexões externas, ou seja, não vou ter ali problema de solda, não vou ter interrupções, curtos circuitos na placa, ou seja, vai melhorar todo o meu processo. Essa característica da gente ir encapsulando cada vez mais em CIs mais complexos, é que vem aquela falsa impressão nossa de que quando a gente vai, por exemplo, eu tenho meu televisor e ele deu problema, eu vou mandar ele consertar. Às vezes fica o preço praticamente de eu comprar uma TV nova. Isso porque o chip, toda a função do meu televisor, às vezes ele está ali praticamente um chip só. Então, o que tem no restante da TV é o que? Seria a fonte dela, seria a parte de luminosidade e tal. Mas vamos dizer assim, o cérebro dela seria um chip só. Então, trocar o chip é praticamente trocar a TV inteira.
Então, por isso que às vezes sai mais caro. Olha só um CI, alguns exemplos de CI. Eu tenho aqui uma plaquinha. Nesse chipzinho eu tenho inúmeras portas lógicas aqui dentro. E olha só em relação à unha, o tamanho dela é minúsculo. E a quantidade de portas que eu tenho aqui é gigantesca. E olha só ele encapsulado, ou seja, colocando uma capinha preta por baixo e as conexões. Ainda continua muito menor. E eu consigo aqui o número de portas bem grande. Quais são as desvantagens? Porque não tem só vantagem, né? Primeiro, eu não vou suportar correntes ou tensões muito altas. Por quê? Porque eu vou gerar calor lá dentro e se eu tenho um calor muito grande em um espaço muito pequeno, ele não vai suportar. Ele não vai suportar grandes dispositivos, principalmente indutores, transformadores, capacitores aí em larga escala, ou seja, circuitos de potência ele não vai aceitar, porque ele não tem essa capacidade. Isso aqui é mais para o pessoal da elétrica. Circuitos são limitados a circuitos de baixa potência, como eu falei. Ele não consegue trabalhar com correntes maiores, então tem essa desvantagem. Tem algumas terminologias aí que vocês vão achar no CIs. Se a gente olhar, aí tem diversos fabricantes de CIs, inúmeros mesmo. Mas a maior parte delas usam uma terminologia bem parecida. Vamos usar alguns termos aqui principais. Se vocês olharem lá em algum catálogo, vocês vão comprar um CI, tem um catálogo lá, no catálogo está VIH. O que seria isso daqui? Tensão de entrada em nível alto, in high. O IH é de in high. E aqui está o mínimo, seria o mínimo de tensão que eu tenho para ele identificar que é nível 1. O VIL, que seria o que? Tensão de entrada ou de INDIN para nível baixo, seria o máximo. Ou seja, qual é o máximo de tensão que eu preciso, ou o máximo de tensão requerido para ele identificar que é nível 0. Qualquer valor que eu tiver acima disso, ele não é considerado nível baixo, ou seja, ele não é considerado nível 0. VOH seria o que? Tensão de saída, o O de output, o H de high, seria o mínimo também, ou seja, qual é o mínimo de tensão de saída que ele está no estado lógico alto. Tem o VOL, que seria o output low, que seria tensão de saída em nível baixo. E aí é um paralelo aí com o V e H, só que agora é de saída. Eu tenho agora as correntes também. A corrente, o IH seria corrente de entrada no estado alto, ou seja, qual que é a corrente que flui pela entrada quando eu tenho um nível alto lá. Qual que é uma corrente de entrada em nível baixo, o mínimo, está entre parênteses mínimo aqui, que é a corrente de entrada em nível baixo. É a corrente que flui aí quando eu tenho uma tensão especificada em nível baixo. No caso aqui, é a corrente mínima que eu posso ter. Se eu tiver uma corrente menor, ele não vai funcionar. Porque ele precisa de uma corrente mínima lá de entrada para ele funcionar. O IOH seria corrente de saída em nível alto. Qual que é a corrente que sai quando eu tenho um nível lógico 1 de saída? O IOH seria corrente de saída em nível baixo, que é a corrente que sai quando eu tenho um nível lógico baixo. Todos esses parâmetros são importantes para eu montar um circuito em uma protoboard, montar o circuito na parte real mesmo, porque ali eu vou trabalhar com correntes, tensões. Se eu colocar níveis de tensões errados, meu equipamento não vai funcionar. Nível de tensões ou correntes.
Vamos falar aí de fan-out, que seria o quê? O meu limite de carga. Eu não posso sair ligando várias portas lógicas, várias CIs, um atrás do outro, porque eu tenho tenho um fator de acionamento de carga que ele é definido como o número máximo de entradas lógicas que uma saída pode acionar com segurança, ou seja, é o máximo de corrente que ele pode sair do meu CI. Se ele chegar e pedir maior carga do que ele suporta, o que vai acontecer? Ele não vai funcionar certo. Aqui tem um exemplo. Se eu tiver uma porta lógica com fan-out de 10, o que isso quer dizer? Que ele pode acionar 10 entradas lógicas. Se eu colocar 11, 12, eu não posso garantir que o meu nível lógico de saída, minha tensão de nível lógico, ele vai manter aquele valor nominal. Ele pode cair, então eu vou ter problema. Eu vou ter alguns problemas em relação a atrasos de propagação. O que acontece? Se vocês lembrarem lá, quando a gente estava explicando portas lógicas, eu tinha alteração de nível lógico de baixo para alto, de alto para baixo. Mas essa mudança de baixo para alto, de alto para baixo, ela não é instantânea. A gente colocava uma reta como se fosse instantânea, mas ela não é. Eu tenho um delay ali, um tempo de atraso de propagação, tanto para de mudar de 0 para 1, quanto de 1 para 0. Então, se eu pegar o TPLH, quer dizer, o tempo de propagação de low para high, ou seja, de baixo para alto. Então, de nível lógico 0 para alto, que seria essa partezinha aqui, esse tempo que ele demora de ir para 0 até 1. Depois, o tempo de propagação de high para low, ou seja, de alto para baixo, que seria essa outra minha parcela. Se vocês olharem aqui, ele é considerado de 50% para cima, ou seja, quando ele chegou a 50%, aí sim eu começo a medir meu TPHL, meu TPLH. Então, quando eu chegar no 50%, que eu conto, olha lá, esse meu tempo. Então, como está escrito aqui, ele é medido entre os pontos que apresentam 50, a transição de entrada e saída. Se eu tiver um menor atraso, meu sistema vai ser mais rápido. Ou seja, eu posso colocar mais rápido que esse tempo aqui não vai me atrapalhar. Se esse tempo, se esses dois tempos, né, forem mais curtinhos, eu consigo colocar uma velocidade mais alta ali para ele. Nem sempre eles vão possuir o mesmo valor. Às vezes o meu de high para low, ele é diferente do meu low para high. Tem o requisito de potência. Tem CIs aí que necessitam uma quantidade de potência elétrica para operar. E ela é fornecida aí pelo meu pino VCC. Meu pino VCC, ou VDD, né? Depende do TTL ou CMOS, que eu vou explicar daqui a pouco. Eu preciso alimentar os meus circuitos. Ou seja, para ele funcionar, ele precisa de uma alimentação, como se eu estivesse ligando ele na tomada. Quem que fornece essa minha potência? São esses pinos VCC ou VDD, depende do qual topologia que eu estou usando. Se vocês olharem esses dois desenhos aqui de baixo, eu tenho aqui o meu chip, no caso eu tenho 3 portas NANDs e tenho o pino de VCC e o meu ground. Ou seja, ele vai puxar uma corrente aqui chamada de ICCH, que seria o que? Corrente, minha corrente de consumo, né? Minha corrente de consumo da fonte no estado alto, ou seja, todos eles estão altos. E eu vou ter um ICCL, que seria minha corrente de consumo
em nível baixo quando eu tenho todas elas baixas. Então, vocês estão observando que de acordo com a minha saída, essa minha corrente pode alterar. E eu tenho um parâmetro lá de ICC médio, que seria o quê? A soma desses dois dividido por 2. A potência média que o meu CI consome seria o quê? Meu ICC médio vezes o meu VCC. Eu tenho uma questão do meu CI, que seria imunidade ao ruído. Imunidade ao ruído do CI, ele se refere à capacidade do meu ruído de tolerar ruídos. Posso ter alguma tensão ali, campos magnéticos, campos elétricos, que eles vão atrapalhar o meu sinal, ou seja, vão distorcer o meu sinal. E se meu CI ele é capaz de não alterar a tensão de saída, ele quer dizer que ele tem uma imunidade ao ruído maior. Se ele mudar qualquer variaçãozinha, eu vou ter uma imunidade do ruído menor. Como que eu meço essa minha margem de ruído? Eu vou ver lá meu VNH, que seria a minha margem de ruído para nível lógico alto. Eu vou colocar meu VOH, que seria o quê? Minha tensão de saída em nível lógico alto, em mínimo, né? Menos meu tensão de entrada em nível lógico alto. Então, essa que seria a minha margem de ruído. Para o alto. Para o baixo, o que eu vou pegar? Minha tensão de entrada em nível lógico baixo, menos minha tensão de saída em nível lógico alto, que seria o meu VNL. Talvez no desenho aqui fique mais fácil. Eu tenho aqui meu eixo de tensão, ou seja, se eu tiver meu VOH para cima, ou seja, se eu tiver uma tensão para cima, ele vai identificar que é o nível lógico 1. Se eu tiver o meu VOL para baixo, uma tensão abaixo do meu VOL, ele vai identificar que é nível lógico 0. Então, isso daqui seriam de saídas. As de entrada é a mesma coisa. Se eu tiver para baixo, ele vai identificar que é nível lógico baixo. Se eu tiver acima aqui do VIH, ele vai identificar que é o nível lógico 1. Meu nível de ruído, minha margem de ruído, seria esse VNH aqui, que seria essa diferença desses dois. VNL seria a diferença desses dois. Se vocês observarem, eu tenho uma faixa indeterminada aqui na direita, ou seja, essa faixa indeterminada, se minha tensão tiver entre esses dois valores, meu CI ele não vai identificar se é nível lógico 1 ou 0. Então ele vai trabalhar tudo errado. Se ele tiver entre essas daqui, ele também não pode, por causa disso. Então ele não pode aparecer em condições normais. Se ele aparecer, seu circuito vai dar problema. Como é que funciona aí o fornecimento e absorção da corrente? Como eu falei anteriormente, eu tenho o pino de VCC lá que me aporta, meu CI, ele vai puxar a corrente de lá, ou seja, é como se eu estivesse ligando a minha porta. Então vamos ver o esquema aqui que fica mais fácil de explicar. Eu tenho aqui uma porta de acionamento e uma porta de carga, ou seja, eu tenho uma porta aqui e ela está sendo alimentada pelo VCC. Estou lá com os dois níveis lógicos baixos. O que vai dar minha saída? Como é uma NAND, saída vai dar 1. Então eu vou ter uma tensão de saída em alto. Bom, vai vir uma corrente aqui e eu vou ligar uma outra porta. Quem que vai alimentar essa minha porta? Vai ser essa minha porta anterior. Então vai surgir uma corrente aqui do meu VCC, vai lá no meu ground.
Então é assim que ele vai fazer. Então a minha porta de acionamento, que é da esquerda, ela fornece corrente para minha porta aqui de estado, minha porta de carga, que ela vai estar no estado alto. Então, quando a saída da minha porta 1 ela está em alto, o que vai acontecer? Ela vai fornecer corrente para minha porta 2. Então, a porta 1 fornece corrente para 2. Agora, se eu tiver ao contrário, minha saída for baixa, ou seja, eu tenho aqui na entrada alto e alto, minha saída vai ser zero, porque eu tenho uma porta NAND. Agora, o que vai acontecer? Quando eu tenho uma saída baixa, ou seja, é zero aqui, quem que vai estar fornecendo corrente é a minha porta 2. Então, eu estou dizendo que minha porta de acionamento, que é 1, ela está absorvendo corrente, não está fornecendo. Então, quem está fornecendo a corrente agora é o VCC da minha porta 2. Então, nesse caso, minha porta de acionamento ela absorve corrente. No caso anterior, ela estava fornecendo corrente. Vamos falar aí sobre encapsulamentos de CIs. Eu tenho vários tipos de encapsulamentos, ou seja, a forma de que ele é encapsulado, montado, né? Colocada a capa nele. Eu tenho PLCC, SOP, System, tem SIOC, SOIC, SSOP, cada um deles tem umas particularidades. Tem QFP, PGA, isso aqui tem muito em processadores, PCMCIA. Então, é a forma de que, como ele é construído, coloca a capa nele e como estão as pernas dele de ligação. Então, dependendo do meu projeto, eu vou pegar encapsulamentos diferentes. Aí tem alguns tipos de CIs, encapsulamentos. Se vocês observarem, um aqui tem um chanfro, tem uma bolinha, tem outra bolinha aqui. Para que servem essas marcações? É para identificar qual que é o pino 1 e qual que é o pino 2, 3 e assim por diante. Como que eu identifico qual que é o pino 1, pino 2 aqui? Eu não tenho um chanfro aqui, se vocês observarem, então eu sempre vou ler ele no sentido anti-horário. Então vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então assim que está numerado os pinos. Se eu tivesse uma bolinha, era a mesma coisa. Se vocês olharem aqui a bolinha, ó, eu tenho uma bolinha, eu começo a contar no sentido anti-horário. Pino 1. Meu pino, eu tenho aqui a bolinha, começa aqui do pino 1 e vou anti-horário. Então são todos assim, tem uma marcação. Então essas bolinhas servem para a gente identificar qual que é o pino 1 e qual que é o último pino. Bom, a gente falou sobre famílias lógicas, ou sobre encapsulamentos, vamos falar sobre as famílias lógicas. Famílias lógicas eu tenho TTL, que seria transistor logic, e o CMOS. O TTL ele é uma classe aí, de circuitos digitais que eles foram construídos usando transistor TBJ ou BJT, depende se você for usar inglês ou português. Se você for usar isso daqui, eu não sei se vocês têm na alguma matéria de eletrônica, vocês vão estudar os transistores aí de forma mais aprofundada. Ela foi criada em 1962 pela Texas Instruments. E vocês vão ver que a numeração dela é 7400, que é a família dela. Eu tenho família CMOS, que seria circuitos digitais construídos por transistores MOSFETs, ou seja, tem dois tipos de transistores principais, que seria o MOSFET e o TBJ, ou BJT. O CMOS, ele usa o MOSFET. Bom, aqui já tem duas informações que eu já tinha falado. Ele tem enorme influência nos circuitos lógicos atuais, apesar de estar caindo em desuso. Ele possui diversas subfamílias ou séries, que é 7400, e tem várias outras famílias. Ele usa uma alimentação de 5 volts, isso é importante se frisar.
E como está escrito aqui, a série TTL padrão, ela está praticamente obsoleta. Ela quase não utiliza mais. Apesar de a gente pegar circuitos antigos aí com esse tipo de família lógica. Então vamos ver algumas especificações aí técnicas do TTL. Eu tenho série 754 ou 74. Não vou entrar tanto detalhe nisso ainda. Se vocês observarem, as duas, minha tensão nominal é 5 volts e a temperatura eu tenho aí de menos 55 até 125, 0 até 70. Então, se vocês observarem, com o meu 54, minha série 54, ele é utilizado aí em operações militares e ele é mais caro porque ele suporta uma temperatura maior. Se a gente olhar o atraso de propagação, eu tenho ali o de low para high seria 11, o típico, né? E o máximo seria 22. E de high para low seria de 7 o típico e o 15 o máximo. Ou seja, vocês observam que os dois são diferentes. Aqui os níveis de tensão da série 74. O que eu tenho? Eu tenho que aquele meu VOL, que seria a tensão de saída em nível alto, em nível baixo, desculpa, ele seria o típico 0,2 e no máximo 0,4. Ou seja, então seria o quê? Isso daqui, na verdade, é de entrada. Mas se fosse de saída, seria o quê? 0,4 aqui embaixo. Eu tenho tensão de saída em nível alto, seria o mínimo 24, 2,4. E no máximo aí, o típico normalmente é 3,4. O VIL, que seria a tensão de entrada em nível baixo, seria 0,8. E tensão de saída em tensão de entrada em nível alto seria até 2. 2 para cima ele já identifica que é 1. Eu tenho outras séries TTLs aí. Não vou ficar entrando em tanto detalhe aí, porque eu acho que vocês não precisam tanto. E é muito detalhe específico. Eu vou deixar os slides para quem quiser dar uma lida, para aprofundar mais. Quem gostou dessa parte. E isso é importante. Tem alguns aí com baixa potência, tem outros com melhor velocidade, tem alguns que tem atraso de propagação reduzidos. E aí tem a comparação entre elas. Na verdade, são algumas evoluções. Tem a série 74, 74E, 74LE, 74AS e assim por diante. Tem vários tipos de famílias, cada um tem suas particularidades. Mas aí você pode perguntar, mas para que eu tenho tantas variações? Bom, dependendo do meu circuito, eu vou precisar de uma resposta mais rápida. Então eu vou usar aquele que tem menor tempo de propagação. Às vezes eu tenho um que precisa colocar várias portas de saída. Então eu vou usar aquele que tem um fan-out maior. Ou então eu preciso um que aguente uma potência maior, dissipação de potência maior. Então eu vou pegar aquele que melhor me atende. Então, dependendo do meu projeto, eu tenho que usar aquele que tem característica melhor para mim. Senão ele não vai funcionar direito o meu circuito. Outras características aí do TTL seria o que? Se eu tiver alguma entrada desconectada, o que vai acontecer? Se eu tiver qualquer entrada desconectada, que a gente chama de flutuando, ele vai atuar igual como se fosse o nível lógico 1 na entrada, ou seja, como se eu estivesse aplicando 5 volts na minha entrada. Então, mas de qualquer forma, mesmo que eu queira que seja 1 ali, não é recomendável deixar essas entradas flutuando. Porque não sei se vocês vão estudar em uma matéria, mas se eu tenho um pino ali, aquele pino ele funciona igual uma antena. Se ele funciona igual uma antena, ele vai captar sinal de radiação que tem no ar
e isso pode lá identificar um nível lógico diferente do que eu queria. Então pode gerar problemas no meu circuito. Então o que eu faço aí para as minhas entradas não usadas? Por exemplo, eu tenho aqui, eu quero usar uma porta NAND, só tenho duas entradas e uma terceira que eu não estaria usando. Ele identificaria isso como um. Ou eu posso colocar um resistor. Esse resistor aqui, ele faria um filtro, ou seja, minha saída seria a mesma coisa. Ou então eu posso ligar uma delas ou no A, no B ou no A. Então eu deixaria de deixar ela, eu não teria mais uma entrada da minha porta NAND flutuando sem nenhuma ligação. Bom, falei da série da família lógica TTL, vou falar da família lógica CMOS. Uma outra família aí que é importante que é essa CMOS. Elas são construídas, como eu falei anteriormente, por transistores MOSFETs. Então, seria um transistor de efeito de campo, complementados aí do tipo canal N, P. Isso, se vocês forem estudar eletrônica, vocês vão estudar isso melhor. Não vou falar aqui, porque é algo bem complexo. Não complexo, mas para eu falar isso em poucos minutos, não dá certo. Eu teria que gastar aí uma aula, às vezes, de 2 horas para explicar como que funciona o transistor, qual que é a diferença do N para o P. Aí só um detalhe, a maioria aí, eles são dos seis, do CMOS, eles são construídos completamente por MOSFETs e nenhum outro componente. Na verdade, se a gente pensar no MOSFET, é quase como se ele estivesse atuando aí com uma chave aberta ou fechada, dependendo da minha entrada. É como se fosse uma chave, simplificando muito aí o funcionamento dele. Qual que é a vantagem de CMOS e TTL? O MOSFET, ele é um dispositivo aí mais simples, ele tem um menor custo, não é menor custo, mas ele tem um baixo custo, e a grande vantagem dele é que eu consumo pouquíssima corrente. Isso graças à forma de construção dele. A fabricação do CIs com MOSFET é menos complexa do que a do TBJ. O MOSFET ele ocupa menos espaço que o TBJ na placa. E se como eu falei anteriormente, meu CMOS ele é geralmente construído por apenas MOSFETs, então eu não vou ter nenhum componente lá como resistências, que isso daqui ocupa bastante espaço no meu CI. Então vocês já estão vendo que só pelas essas vantagens se explica o motivo do minha família TTL tá obsoleta, eu não usar mais. Tem algumas outras vantagens aqui. Se eu tiver o meu CI, né, MOS, meu CMOS, eles acomodam um menor número de elementos numa única chapa, porque ele é menor do que o meu TTL. Então, meu MOS aí domina o mercado aí em larga escala, processadores, memórias e assim por diante. Além disso, os CIs com tecnologia MOS eles são mais rápidos aí que as séries 74, 74S, 74ALS, ele só perde para velocidade para série 74AS, porque essa AS ela trabalha com velocidade muito alta. Mas o consumo de potência é bem inferior, então a gente tem que ver aqui se realmente vale a pena usar o 74AS. Claro que tem sempre desvantagem. A principal desvantagem da tecnologia MOS é a sensibilidade à eletricidade estática, que também pode ser contornado, isso não é tão problema. Então, mas ela tem uma desvantagem. Então, se a gente pensar aí, no caso em laboratórios, a família TTL é mais utilizada, porque elas são mais duráveis em experimentos.
Porque quando eu estou trabalhando em laboratórios, normalmente eu estou trabalhando com o chip mesmo. Não tem uma placa de circuito, não tenho nenhum. Às vezes eu não tenho uma proteção tão adequada. Então, a gente trabalha com a TTL para não ter problema aí com eletricidade estática. Bom, vou falar algumas características aí da série CMOS. Os meus CI CMOS, eles não apenas fornecem as mesmas funções do TTL, mas também eles possuem aí funções especiais que não estão disponíveis na série TTL. Bom, eu posso misturar o CMOS e o TTL? Posso, mas se eu tiver alguns cuidados. Primeiro, alguns conceitos aí importantes para séries ou famílias de CIs diferentes se eu usar no mesmo circuito, para serem usados juntos, né? Primeiro, eu tenho que ser compatível pino a pino. Se eu tiver dois CIs, um da série CMOS e outro TTL, que tem a mesma função, ele tem que ter a pinagem igual. Eles têm que ser funcionalmente equivalentes, tem que desempenhar a mesma função lógica, por exemplo. Se os dois têm 4 portas NANDs de 2 entradas ou 6 flip-flops, então eles têm que ser funcionalmente equivalentes. Eletricamente compatível, quando eu tenho dois CIs aí que podem ser ligados diretamente, sem se preocupar com tensão, com nada disso. Então, para eu trabalhar os dois juntos, ou um substituir o outro, eu tenho que prestar atenção em algumas características aí. Vamos ver as características da série 400/14000. A série mais antiga CMOS, que é a 4000, ela foi desenvolvida aí pela RCA. Ela corresponde à mesma série da 14000 da Motorola. Se vocês observarem, a gente já começa a enxergar aqui nomes, igual aqui, Motorola, antes da TTL foi a Texas Instruments, são nomes fortes aí no mercado. Às vezes, quem já trabalha, quem já viu essa parte de eletrônica, são nomes fortes aí no mercado, então não são à toa que eles são a potência que é hoje. Isso veio tudo aí lá de trás que eles desenvolveram. Nessa série tem consumo baixo de potência e olha só, ele opera numa faixa de tensão bem larga, ou seja, de 3 a 15 volts. Eu trabalho numa tensão menor, ou seja, antes lá era 5 volts, aqui eu trabalho de 3 a 15 volts. Isso é muito bom. Eu não preciso me preocupar tanto com a minha potência. Eles são lentos em comparação ao TTL, mas ele tem e além disso, eles apresentam baixa capacidade de corrente de saída. Isso não é bom se eu for ligar vários CIs um atrás do outro. Eles não são compatíveis aí pino a pino, nem eletricamente com nenhuma série TTL, e hoje em dia ele quase não é usado. Tem a série 74HC, que ela é o High Speed CMOS. Ela é 10 vezes superior aí à TTL, mais veloz, né? Que é a TTL 74LS, e possui uma maior capacidade de corrente. Então consigo colocar mais CIs ali um atrás do outro. Eles são compatíveis pino a pino e funcionam equivalente aos CIs TTL de mesma numeração. Então, eu poderia substituir ele, principalmente o 74HCT, que eles são compatíveis eletricamente, que eles podem ser utilizados diretamente aos TTLs. O 74HC não. Então vamos supor, eu tenho um dispositivo antigo, que eu tenho um CI 74LS, queimou. Eu não fabrico mais o TTL. O que eu faço? Eu posso substituir o pelo 74HCT. Tem a série 74AC ou ACT, que seria o CMOS avançado, funcionalmente equivalente a todas as diversas séries TTL,
mas eu não tenho uma compatibilidade pino a pino. Os pinos são colocados de maneira para diminuir a interferência dos ruídos, que melhora a imunidade ao ruído. O meu 74AC ele não é compatível eletricamente com o TTL, enquanto o meu ACT sim. Essa série ela tem uma vantagem aí em relação ao HC, que é a imunidade ao ruído, atraso de propagação e velocidade. Vamos ver a parte. Eu tenho agora um outro série CMOS, que seria a lógica BiCMOS de 5 volts. Ela surgiu aí no desenvolvimento da tecnologia, que ela associava as melhores características do TBJ e do CMOS. Então ela une o consumo baixo do CMOS e alta velocidade dos circuitos bipolares, que é o TBJ. Então vamos pegar um exemplo aí, meu 74BCT, ele oferece uma 75% de redução no consumo de 74F e ao mesmo tempo mantém velocidade e operação semelhantes. Ele tem similares pino a pino com os componentes TTL padrão. Então aqui ó, vocês já observam o que está acontecendo. Eu estou começando a evoluir os meus chips, estou consumindo menos corrente, por isso quando a gente tem um equipamento mais novo, normalmente ele consome com uma potência menor do que um equipamento mais antigo, ele vai ficando mais eficiente. Tensão de alimentação aí, no meu séries 4000 e 14000 e 74C, eles podem variar aí de 3 a 15 volts, são bastante versáteis. Já na 74AC, 74HC, AHC, eles operam aí numa faixa de 2 a 6. É uma faixa mais fechada, mas ele tem uma série de vantagens lá que isso que pode me beneficiar. Nível de tensão, lógico, de maneira geral, o CMOS apresenta aí uma tensão de saída baixa, próxima a zero, e minha tensão de saída H muito próximo de 5. Tem alguns aí valores listados para cada uma das famílias, tem o VIH, VIL, VOH, não vou ficar falando deles individualmente. Tem as características, tem também do TTL para fazer essas comparações. A margem de ruído é da mesma forma que a gente faz o TTL, o fan-out e a margem de ruído depende de cada série que vai ser diferente. O fan-out seria o quê? Quantos chips eu posso colocar. No caso da família CMOS, ele tem uma resistência extremamente alta de saída. Então ele quase não drena nenhuma corrente da minha fonte de sinal. Então eu consigo colocar mais cargas ali. Geralmente o fan-out da minha série CMOS é na ordem de 50 portas. Ele normalmente é limitado, nem é pelo fan-out, e sim pelo meu atraso de propagação. Então, meu fan-out ele vai ser o problema por causa do meu atraso de propagação e não pela minha potência. Minhas entradas não usadas, o que isso ocasiona no meu CMOS? No caso do CMOS, eu nunca devo ficar desconectada. Nenhuma entrada deve ficar desconectada. No caso do TTL, não era recomendado, mas poderia. Aqui, todas as minhas entradas ela deve ter ou nível de saída 0 ou nível de tensão 0 ou VDD. Então, qualquer entrada desconectada ela vai ser facilmente afetada por eletricidade estática que vai atrapalhar todo o funcionamento do meu circuito.
Tem um exemplo do mão 74LS08. Se vocês observarem, 74LS é o que? É um CI da série 74. LS quer dizer que ele é TTL. 08 é porque eles têm, é o número que ele deu a um CI que eu tenho 4 portas ENDs com cada uma dessas portas ENDs com 2 entradas. Eu tenho aqui a pinagem deles, se você olhar o chanfro, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu estou contando no sentido anti-horário, tenho o pino de VCC e o GND. Lá na especificação do meu CI, eu vou ter minha tabela verdade, ou seja, o que ele está dizendo. Se você olhar essa tabela verdade, é a própria minha engine, né? Se eu tenho alguma entrada baixa, minha saída é baixa. Tenho lá os meus parâmetros, né? Que seria qual que é a tensão de alimentação que eu devo ter, minhas tensões de saída em alto, minha tensão de entrada em alto, tem todas as características elétricas. Então, o meu CI vai ter todas essas informações. Eu não tenho que decorar isso. Isso tudo eu vou verificar quando eu for montar o meu circuito. Então, ali tem uma outra característica, o tamanho dele, o número dos pinos, tem várias informações. Essas informações que eu acabei de mostrar, elas sempre vão estar num documento chamado datasheet. Então, vocês vão, toda vez que alguém falar assim, olha o datasheet dele, vocês podem ir lá no Google, procurar lá 74LS08 datasheet, vai ter um arquivo PDF normalmente, um arquivo de texto com todas as informações do CI que vocês estão construindo. Bom, então o que eu queria falar sobre famílias lógicas e CIs são isso. É muita informação? É. O que eu quero que vocês absorvam aqui? Que eu tenho, primeiro, duas famílias lógicas, uma TTL e outra CMOS. Tem vantagens de uma, desvantagens, que a TTL está ficando obsoleta, o CMOS ela está dominando o mercado agora, mas tem algumas vantagens lá no meu TTL. Outra coisa, eu posso combinar duas famílias? Depende, tem que ter cuidado, tem várias informações, vários cuidados que eu tenho que tomar. Eu tenho que saber para que eu tenho que saber minha tensão de saída, tensão de entrada, em nível lógico alto, baixo. Isso tudo é quando eu for montar um circuito, ou seja, quando eu for montar um circuito real, eu vou precisar das informações para o meu circuito funcionar direito, para eu dimensionar qual que é a minha alimentação, minha tensão que eu vou colocar, minha fonte de tensão, qual que é a corrente. Se vocês observarem, todo o circuito que a gente coloca na tomada, se vocês olharem a fonte, ele tem lá a tensão de saída, né, da fonte, que vai lá para o equipamento, e a corrente. Se eu colocar algum valor diferente daquele, meu circuito não vai funcionar. É a mesma coisa aqui. Então, esses parâmetros são importantes para isso. Certo? Então, quando eu estou montando um circuito real, quando eu fujo da minha simulação e passo realmente para a parte prática, eu tenho uma série de fatores que eu tenho que tomar cuidado lá nesse sentido. Então, o que vocês têm que saber é isso. Além disso, tem que saber o que é o VOH, o nome disso. Isso é importante saber. O IOH, o TPHL, são coisas fáceis se você pegar o inglês e transformar para o português. Aí você não precisa decorar tanta coisa, só ver a formação da palavra que você já identifica.